Fala pessoal, beleza? Bora para mais uma aula do nosso curso de reparo de controles. Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre os tipos de solda, né, que a gente utiliza na nossa bancada aí, especificamente para controle. Como que a gente faz a mistura dessa solda, principalmente para fazer a remoção de um componente, quais são os procedimentos que a gente mais utiliza aí, como se fosse a base da parte da soldagem, tá? Então a gente vai estar fazendo isso aí. E ao decorrer das demais aulas de solda, a gente vai estar passando aí os princípios para remover soldas que são PTH, por exemplo, os analógicos, que são PTH, né, que são soldas que atravessam a placa. Vamos falar também algum princípio de remover soldas SMD, para quem tem dificuldade, às vezes, de soldar CIs na placa, tem essa dificuldade. Então a gente vai estar passando aí algumas técnicas que a gente utiliza para poder facilitar esse tipo de serviço, quando vai fazer um jumper, qual é a forma que a gente faz o jumper para ficar mais fácil de soldar o fio, na hora de tirar o verniz da placa, qual é a forma mais fácil que a gente utiliza aqui para tirar o verniz, qual é o momento certo de você fazer, de estanhar o pad, o que é estanhar o pad, como é que a gente ouve falar isso o tempo todo, estanhar, desoldar, fazer todos os processos, como que isso é feito. Então a gente vai passar bem passo a passo cada parte, tá, dessas técnicas, para que você já entre, para quem não tem experiência, e também para quem já tem experiência e quer aprimorar, né, para melhorar um pouquinho aí a cada dia mais a nossa bancada e as nossas técnicas de soldagem. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Vamos lá então, pessoal. Para que a gente comece a fixar um pouco do tipo de soldagem, como que a gente vai fazer, a gente precisa primeiro identificar qual tipo de solda é a de fábrica e a solda que já foi manipulada. Nessa mesma plaquinha aqui, nós já temos dois tipos de solda aqui visível. Essa solda aqui do nosso analógico direito, ela não foi manipulada. É uma solda que você percebe que ela tem uma textura um pouco diferente da solda quando a gente trabalha com a solda. Ver se consigo mostrar para vocês. Ela é mais fosca, além dela ser mais fosca, ela tem uma característica um pouco mais escurecida. Ó, ela até brilha, mas você percebe que ela é um pouco escurecida. Esse lado de cá, nós já tivemos aqui uma manipulação, tá? Nós tivemos uma manipulação, você percebe até pelos terminais com excesso de solda. Vamos lá, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Nós temos aqui terminais com excesso de solda. Nós temos alguns terminais aqui uma solda um pouquinho mais brilhosa, não sei se vocês vão conseguir visualizar no vídeo, mas tem algumas soldas que estão um pouquinho mais brilhosas do que o do analógico direito. Então, esse analógico de cá, ele já foi manipulado. Mesmo quando nós já temos uma manipulação da solda, quando a gente vai fazer o primeiro processo, que é o processo de dessoldagem, o que é o processo de dessoldagem? Eu vou remover algum componente, eu vou trabalhar a solda para remoção de algum componente, sempre eu utilizo a mistura, eu sempre trabalho essa solda. Nós vamos ter uma aula teórica subindo aqui falando sobre os graus de fusão, né, da solda. Nós vamos falar sobre isso. Então a gente precisa descer um pouco a fusão dessa placa, dessa solda, para estressar menos a minha PCB e, obviamente, eu conseguir ter êxito aqui na hora de fazer a substituição, né, desse analógico, sem danificar a trilha, sem danificar. Por exemplo, aqui, ó, meu processadorzinho, o nosso MCUzinho, ele fica bem do ladinho das soldas que eu vou fazer. Então, se eu coloco um soprador aqui, ó, uma estação de retrabalho, trabalhando, eu vou estar aquecendo, né, assim, de paralelo aqui, o meu processador, que não é a minha função. Eu quero trabalhar somente essa área, ou somente essa outra área. Não é de meu intuito trabalhar outros componentes, até mesmo do outro lado da placa, que nós temos conector de plástico. Não é do meu intuito trabalhar essas soldas, né, nesse momento. Então, quanto mais segurança e menos calor a gente jogar numa placa, é melhor. Fora que existe uma facilidade quando a gente faz a mistura dessa solda. Nós vamos perceber que quando a gente faz o processo de dessoldagem, nós trabalhamos aí facilitando. Então, nós vamos fazer duas técnicas de remoção aqui, ó, das soldas do terminal PTH, que são essas soldas que atravessam do analógico. Nós vamos fazer primeiro a mistura da solda,
nesse vídeo, nós vamos misturar toda essa solda, vou ensinar vocês a fazer esse processo, nós vamos trabalhar essa solda em 3 fusões. Ela já está na que já vem de fábrica, que é a LED, essa aqui no caso, está com a LED. Nós vamos colocar solda aqui à base de chumbo com 183 graus de fusão, com estanho, né? Fluxo, e nós vamos fazer depois uma aplicação de solda de baixa fusão, para poder facilitar mais ainda a nossa remoção desse analógico. Depois nós vamos fazer a mesma coisa no outro analógico, nós vamos remover ele somente utilizando a malha da soldadura. Não vou usar aqui sugador de solda, somente com a malha, e nós vamos remover esse analógico. Cada um aqui nós vamos remover de um jeito. Vamos remover esse de um jeito e esse nós vamos remover de outro jeito. Então agora a gente vai mostrar para vocês como é que faz a mistura. Depois nós vamos continuar na próxima aula fazendo a remoção desse analógico de uma forma e desse analógico de outra forma, para que fique fácil de vocês fazerem na bancada de vocês aí. Lembrando, pessoal, que é a forma que nós fazemos. Se o seu amigo ou se você trabalha de uma outra forma que dá certo para você, ok também. Tá? O importante é, eu sempre falo, já chegarmos ao resultado final com segurança, sem danificar nada ao redor, sem trazer garantias, né? Que garantias acabam, às vezes, minando, além do tempo do técnico, acaba minando um dinheiro que você não estava previsto para aquele reparo, e a gente trabalha para ganhar dinheiro, não é para perder dinheiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso estanho LED. Vamos fazer primeiro a contaminação dessa solda. Eu vou pegar primeiro aqui o meu estanho, tá? Estou mostrando para vocês aqui na tela, estanhozinho, tem um bolinho de estanho aqui que eu tirei do meu rolinho. Esse estanho aqui ele é 183 graus de fusão. Eu vou precisar aplicar fluxo de solda, beleza, pessoal? Vai ter no nosso material também de apoio qual fluxo de solda que eu utilizo. Vou colocar o link para vocês. Eu utilizo o fluxo de solda da Mechanic. Esse fluxo de solda é específico para soldagem, eu não uso o de remoção. Na nossa aula teórica eu vou explicar para vocês a diferença dos dois, beleza? Esse aqui é o de soldagem, eu não uso o de remoção para controles, tá bom? Tá aqui na seringuinha, eu só pego, coloco na seringa para ficar mais fácil para a gente aplicar, ok? Então vamos lá, vamos colocar primeiro o nosso fluxo, eu boto um pouquinho em cada um. O fluxo ele vai ajudar, pessoal, essa solda a criar uma liga, ok? As soldas que a gente compra no mercado, geralmente ela tem uma porcentagem de 2% a 3% de fluxo. Quando a gente passa o ferro de solda nela, ela vai evaporando esse fluxo, por isso que ela fica quebradiça. Então, quando a gente coloca fluxo, a gente cria uma liga e essa solda ela vai se manter em mais tempo em fusão e também vai entrar mais rápido em fusão. Beleza? Então vamos lá. Já fiz aqui, coloquei o nosso fluxo. Vamos colocar agora o nosso estanho 183. Vamos colocar uma quantidadezinha legal. Não precisa se preocupar muito com o acabamento agora, tá, pessoal? Porque esse procedimento é realmente para remoção, então nós vamos precisar trabalhar com um pouquinho de excesso. Evita de ficar pressionando muito, fazendo muita força. Percebam que eu estou flutuando, eu não estou encostando na placa. O meu intuito é encostar somente no pino onde está a solda. Não quero encostar na placa, eu não quero danificar o esmalte dessa placa, o verniz dessa placa. Eu não quero danificar trilhas dessa placa, então o meu intuito aqui agora é só flutuar. Beleza? Feito isso, agora eu posso aplicar a minha solda de baixa fusão, que é a solda que ela tem 138 graus, conhecida aí como salva chip. Tá bom, pessoal? Então vamos aplicar. Nós também já colocamos em nosso material de apoio o salva chip. Depois vocês podem comprar uma caixinha, vem com os bastõezinhos desse, vocês vão utilizar bastante caso vocês queiram seguir a técnica que a gente está passando para vocês. Então vamos fazer um lado aqui, vou colocar um pouquinho. O salva chip ele tem realmente, ele derrete com mais facilidade por conta da fusão dele. Então vou colocar um pouquinho desse lado. Não tem problema se misturar uma com a outra assim, tá, pessoal? Então eu não vou mexer agora nessa solda. Nós vamos remover somente na próxima aula. Só vou deixar mais ou menos aqui encaminhado para vocês saberem quais são os processos de mistura dessa solda, para que vocês saibam como nós vamos fazer, tá? E, obviamente, né, dar continuidade aí na nossa aula, onde a gente vai trocar o analógico de duas formas. Eu vou fazer o mesmo procedimento agora do lado
né, do lado esquerdo do analógico, direito para vocês que estão assistindo. E depois nós vamos remover esse analógico também de uma outra técnica, que é usando só a malha de soldadura. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Beleza, então, pessoal. Já deixei tudo preparadinho, já fiz a mistura dessa solda. Agora, na próxima aula, a gente vai falar aí de duas técnicas para remover esses analógicos com solda PTH. O mesmo vale para qualquer componente que trabalhe com solda que atravesse a placa. RBLB, conectores que fazem travessia da placa. Qualquer componente que faça travessia de placa, vocês podem utilizar essas mesmas técnicas. Tá bom, pessoal? Então, beleza, nos vemos na próxima aula aí. Valeu!